Fala galera que curte PC Effects. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre problemas do DirectX 12. Existe muito hype pelo DirectX 12, mas existiu hype também pelo DirectX 11, pelo DirectX 10, pelo DirectX 9. E nós todos sabemos que não foi exatamente aquilo que foi dito. Na realidade, no mundo da informática sempre é algo diferente daquilo que foi dito por antecipação. Então, assim, o que o PC Effects vai trazer hoje nada mais é do que a antecipação dos possíveis problemas que nós podemos ter com o DirectX 12. Acompanhe a gente aí. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas que a grande maioria das pessoas fazem sobre o DirectX 12 e a gente vai trazer o nosso posicionamento e dentro desse posicionamento a gente vai mostrar os problemas que a gente está vendo para o futuro do DirectX 12. Vamos dar uma olhada aqui. DirectX 12 pode aumentar sua performance e diminuir o uso do seu CPU? Olha, o DirectX 12, por ser algo mais próximo do hardware, mais próximo da própria potência, entender a arquitetura daquele hardware, por ele baixar o nível da API, diminuir a quantidade de informações que tem no drive, diminuir a abstração, ele tem a possibilidade de deixar na mão do desenvolvedor mais performance. O desenvolvedor vai ter mais espaço sobrando. A questão é saber se o desenvolvedor vai traduzir esse espaço que está sobrando em performance. Porque, veja bem, o PlayStation 4 em relação ao PlayStation 3 tem mais performance, muito mais performance. Mas, em vez de colocar em 60 FPS os jogos, o desenvolvedor decidiu deixar em 1080p 30 com mais textura, com mais design gráfico, com mais informações na tela. Então, fica claro que é uma opção do desenvolvedor. Se você pegar um jogo que você tem hoje, vamos dar um exemplo do The Witcher 3, e ele ganhar um patch para DirectX 12 e não mudar graficamente, você vai ter um ganho de performance. Justamente porque aquela presença do DirectX 12 mais próxima do hardware, reduzindo o drive, reduzindo a API, vai fazer com que melhore o overhead, os draw calls aumentem, etc., sem você ter que mudar o hardware ou alguma coisa assim. Então, a possibilidade do uso da placa vai ser muito melhor e vai lhe trazer mais FPS. Agora, se o desenvolvedor pegar e fizer um jogo do zero em DirectX 12, ele pode muito bem pegar aquele game e encher de informação justamente porque ele sabe que a sua placa vai aguentar porque ela é DirectX 12. Então, isso não necessariamente significa um ganho de performance. E o uso do CPU em DirectX 12? Bom, o DirectX 11 ele já é multithread em alguns casos, tá? Mas o DirectX 12 ele vem justamente para dividir as tarefas em vários cores. Isso significa que você vai ter o menor uso de CPU? Mesmo caso que a gente acabou de dizer. Se o desenvolvedor quiser, ele pode simplesmente deixar mais performance para você e menor uso de CPU, ou simplesmente pegar, já que ele pode mexer com o seu CPU, estuprar tudo que ele puder dentro do seu CPU, para tirar mais draw call, para tirar mais imagem, para melhorar o design gráfico, para fazer um salto não de performance, mas de qualidade de imagem. Então, estamos na mão do desenvolvedor. Segunda pergunta, DirectX 12 virá com menor possibilidade de bugs? Pessoal, isso aqui é muito complicado. Muitos bugs são atrelados a driver, ao hardware, às vezes até ao middleware que tem entre o hardware e o software. Ou seja, às vezes é um bug da Unreal Engine, às vezes é um bug do GameWorks, às vezes é um bug do desenvolvedor, enfim, do driver, do falta de perfil SLI ou Crossfire. O fato é que, com a diminuição do drive e com a diminuição da API, a responsabilidade praticamente que inteira sobre os bugs passa a ser do desenvolvedor. A responsabilidade do multi-GPU passa a ser do desenvolvedor. A responsabilidade de descobrir qual o problema passa a ser do desenvolvedor. Aí eu pergunto, os desenvolvedores hoje já não conseguem otimizar seus jogos por conta do prazo que eles têm, com o DirectX 11 que faz a abstração de muita coisa para eles.
Você imagina se você aumentar essa responsabilidade dele? O que será dos jogos no futuro em que o poder maior vai estar na mão do desenvolvedor? Isso é um problema, ao meu ver. Mas só o futuro dirá. Seguindo, SLI e Crossfire serão melhores DirectX 12? Não. Para mim, não. Se os desenvolvedores conseguirem desenvolver algo realmente decente em termos de SLI e Crossfire, porque o multi-GPU é uma característica da API. E aí, no DirectX 12, quem vai desenvolver isso não é o DirectX 12. Ele vai permitir que o desenvolvedor coloque no game dele lá multi-GPU, mas ele vai ter que desenvolver. O jogo aí, o Ashes of the Singularity, está nessa enrolação aí há um tempão, justamente porque está tentando desenvolver multi-GPU, ligar AMD com NVIDIA, somar memória. Isso tudo tem na API, isso é possível. Muita gente pergunta, vai ter soma de memória? Sim. Agora, se alguém vai usar isso é outra história. Porque você imagina, se tem muita gente que está tendo que recorrer a GameWorks, a Unreal Engine hoje, com o DirectX 11 já fazendo uma boa parte da abstração, você imagina quando ele não fizer. Você imagina quando o desenvolvedor tiver que fazer tudo. Aí que ele vai pegar mesmo a Unreal Engine, vai pegar um GameWorks, vai pegar um futuro GPU Open, quem sabe. Então, é um futuro muito mais incerto do que muita gente está pensando. Então, o SLI e o Crossfire vai ficar assim nessa, de depender do desenvolvedor para realmente funcionar melhor. Senão, vai recorrer para o recurso do DirectX 11 para poder funcionar. É mais ou menos isso. Vai ter que recorrer para o recurso do próprio drive, tanto da NVIDIA quanto da AMD, para criar um perfil Crossfire e SLI no modelo antigo. E o Vulkan? Bom, o Vulkan é basicamente uma API de baixo nível com até mais vantagens que o próprio DirectX 12. A desvantagem do DirectX 12 em relação ao Vulkan, além de algumas características, que aí se eu for citar aí vai ficar bem longo, mas é que o Vulkan é multiplataforma. Ele funciona tanto em Windows quanto em Mac, Linux, SteamOS, tudo. Tudo ele funciona. Então, na realidade, não existe um motivo pelo qual não usar Vulkan. Agora, existem motivos pelos quais não usar DirectX 12. A questão é a adesão. Quem for mais aceita, vai ser mais usada e é a que vai ser padrão no futuro. GameWorks e GPU Open nesse meio termo ficarão como? Bom, eu acho que vai aumentar muito a demanda por GameWorks e GPU Open, assim como a Unreal Engine 4, pelos motivos que eu já falei. Vai ter muito desenvolvedor... Aqui, ó, a próxima pergunta. E a vida do desenvolvedor indie? Desenvolvedor independente? Você imagina... Você nunca desenvolveu um jogo. Você resolve desenvolver. No DirectX 11, ele já tem uma certa... Vamos dizer assim, uma biblioteca para facilitar a tua vida. Quando tu pede para o DirectX 11, desenhe uma bola. Ele vai lá, define textura, define como é que funciona a bola, tamanho e tal. Mais ou menos assim. É bem esdrúxulo isso, mas é mais ou menos assim. No DirectX 12 não vai ser assim, não. Você vai determinar tudo. O desenvolvedor vai determinar absolutamente tudo. Entendeu? Vai ser uma API de baixo nível. Justamente a intervenção dela vai ser de baixo nível. E aí, quem não sabe programar SLI, quem não sabe programar alguns tipos de desenvolvimento mais diferenciados, ou até quem tem que aprender, vai ser muito mais complexo aprender numa API de baixo nível do que numa API como DirectX 11. E aí a vida deles vai ficar bem complicada. É daí que eles vão recorrer para o GameWorks, para não ter que desenvolver um cabelo mais complexo, para não ter que desenvolver umas ondas mais complexas, fogo, fumaça. Eles já recorrem a isso hoje como uma opção acessória, né? Querendo ou não, o GameWorks funciona hoje como um design gráfico ultra do ultra, acima do ultra. Então, ele serve como uma biblioteca para placas muito fortes. Mas pode ser que no futuro seja a biblioteca do game, porque o indie lá não vai conseguir desenvolver isso a tempo. Ou vai ter que demorar muito para fazer isso. E assim, o complicado na realidade vai ser que eles vão ter que migrar praticamente todos para middlewares, ou seja, Unreal Engine, não me lembro tem uma da Square Enix também, a Frostbite.
Eles vão ter que estar migrando, tem que estar usando essas bibliotecas já pré-prontas para elas servirem de certa forma como se fosse a API, que hoje é o DirectX 11. Beleza? Então, assim, o DirectX 12 é algo a se empolgar? É. Desde que o desenvolvedor, as produtoras, as distribuidoras se comprometam a fazer bom uso da ferramenta. O que significa isso? Que eles precisam ter compromisso para assumir que eles têm que desenvolver para quem tem SLI, eles têm que desenvolver para quem tem 6-core, octa-core, vai sair agora o deca-core da Intel, o 6950X. É um poder de processamento absurdo que provavelmente nunca seria usado em um DirectX 11. Mas nós vamos ter uso disso no DirectX 12? Não dá para saber. Aí vai de quem está desenvolvendo. E aí isso pode mudar muita coisa. Você imagina uma API que está saindo agora, e aí do nada as placas de vídeo, como em 2016 agora, vão ser todas HBM, V2, né, prontas para realidade virtual, enfim. E assim, ainda tem mais um outro problema que não está aqui. O DirectX 12 veio para resolver uma defasagem que se tornou incrível com o passar dos anos entre a evolução das GPUs, que, pelo que eu calculei nos dados estatísticos, as da NVIDIA crescem entre 25% e 28% por geração. As tops, né, entre top e top. E o CPU, entre top e top, cresce de 5 a 10. Ou seja, uma placa da NVIDIA, entre uma geração e a outra, cresce praticamente o que pode crescer em 5 gerações de CPU. Isso é uma defasagem muito grande, né? E a nova geração, tanto da AMD quanto da NVIDIA, prometem muito para 2016. Então, realmente, se você já tem uma defasagem do CPU com a GPU, e você ainda for diminuir o uso da CPU, a defasagem fica cada vez maior ainda, né? Você simplesmente não usar o CPU. Tudo bem que o ideal seria esse se você achar que essa defasagem vai continuar. Aí realmente teria que diminuir, porque é a CPU que está atrapalhando o processo inteiro. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o DirectX 12, mas também não percam todo o hype. Não acabou a esperança. Ainda vão lançar aí o Gears of War Ultimate, Fable Legends, ainda vai lançar. E o Just Cause 3 tem alguns elementos de DirectX 12, Conservative Rasterization e mais um outro. Tá? Mas nada muito... dizem que ele vai ter patch. Esse jogo, sim, se ganhasse um patch, ele poderia ter um ganho de performance, né? Porque justamente não vai ter aumento de qualidade gráfica. Agora, se tiver também, a performance vai continuar a mesma. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, se inscrevam aí no nosso canal. A ideia da gente é discutir. Entrem, comentem. Entrem lá no nosso grupo do Facebook. A gente tem um Telegram também, que a gente está o dia inteiro lá. E aí, façam seus questionamentos, suas dúvidas, suas considerações, suas sugestões. Beleza, pessoal? Um grande abraço.